Meu tema é que não é que você não tem tempo, é porque você não prioriza. Aqui é o nosso ponto de partida. Vocês podem perceber que durante a nossa vida nós fazemos muitas coisas, mas uma coisa que nós teríamos que fazer, nós não fazemos, que é parar para ouvir a voz de Deus. E você para fazer o quê? Você para assistir filme, para assistir série, você para falar com os vizinhos, para sair com os amigos. Mas eu, por exemplo, já assisti um filme de 4 horas seguidos. Só levantava ali para ir no banheiro, fazer um xixi, voltava 4 horas seguidas, tranquilo, de boa. E se hoje em dia ainda tiver, eu ainda assisto. Se for um bom, né, claro. E assim, nós paramos para fazer muitas coisas, mas uma das coisas que nós deveríamos parar para fazer, nós não fazemos, que é ouvir uma palavra de confronto que vem de Deus. E muitas dessas vezes nós paramos para o lazer, mas não para isso. E muitas dessas nossas desculpas, as nossas desculpas são falta de tempo. Mas não existe a falta de tempo, existe a falta de prioridade. Quando você prioriza o filme de 4 horas, perto da hora de ir para o culto, pode ser que você não vá para o culto, porque você priorizou o filme, não o culto. Então, você priorizou talvez uma preguiça, você priorizou sair com os amigos, e na maioria das vezes é isso, porque nós não temos tempo, nós só não priorizamos a Deus, que nós priorizamos as coisas erradas, que não deveria ser priorizada. Mas uma pessoa que não prioriza ouvir a voz de Deus, ela não entende o poder da voz de Deus. Ou melhor, essa pessoa não crê em Deus. Uma pessoa assim, ela não pode se dizer filho, porque ela não prioriza o Pai. Se você prioriza Deus, Deus te prioriza. Deus, ele é recíproco. Se você prioriza Ele, se você não priorizar Ele, Ele não vai te priorizar. Deus, ele faz na vida primeiro da pessoa que prioriza Ele, não da pessoa que não prioriza. Em Deuteronômio 28:1, diz o seguinte, ó: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, não é só ouvir, é guardar, ouvir e guardar, todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Reciprocidade. É o que esse versículo está falando, que Deus, ele é recíproco. Aí você vê tanta gente que pede e não recebe, ou na hora ou nunca recebe. Mas isso é porque não prioriza Deus. Ele tem pessoas que usam Deus como se fosse Papai Noel. Como se, me dá isso, me dá aquilo, como se Deus fosse Papai Noel. Ou só vê Deus em dias frios, em tempos frios. Mas não é que você não usa Deus. Deus quem te usa. Na verdade, Deus é quem deveria te usar, caso Ele não esteja usando. Ninguém usa Deus como Papai Noel. É Deus quem deveria te usar. Tem um versículo bem conhecido em Mateus 6,33, em que Jesus fala sobre a importância de priorizar o reino de Deus. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e o que Deus quer. E Ele lhe dará todas essas coisas. Aqui você vê a reciprocidade de Deus. Se você colocar em primeiro lugar as coisas de Deus na sua vida, Deus lhe dará todas essas coisas. Mas esquece o lhe dará todas essas coisas e foca em, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. O que é o reino de Deus? É o domínio, a soberania de Deus sobre todas as coisas. E aquilo que Deus quer. Não o que nós sempre queremos fazer, não o que queremos, mas o que Deus quer. É o que o versículo está falando. A priorizar a Deus. É viver em harmonia com os princípios, os valores divinos, em todas as áreas da nossa vida. Não é só em algumas, não é só na área, não. É em todas as áreas da nossa vida nós temos que viver em harmonia com os princípios e os valores divinos. Priorizar a Deus é você parar para ouvir a Deus. Não é você achar que você sabe o que Deus quer. Não, nós não sabemos o que Deus quer. Você não sabe o que Deus quer. Eu não sei o que Deus quer.
Saber o que Deus quer é você ouvir o que Deus quer. Isso é priorizar a Deus, é você ouvir e não você supor o que Deus quer. Se você entende a importância dessa voz, com certeza, a voz de Deus, se você entende a importância dessa voz, com certeza essa voz seria mais priorizada nas nossas vidas, na sua vida. Nós temos que sair daqui hoje entendendo que nós temos que priorizar a voz de Deus. Se você não prioriza a voz de Deus, você não tem sabedoria. Se eu não priorizo a voz de Deus, eu não posso ter sabedoria para passar, eu não posso dizer que eu tenho sabedoria. Porque eu não tenho sabedoria se eu não paro para ouvir a voz de Deus. Olha esse versículo, está em Provérbios 15, do 31 para frente. Quem aceita a repreensão ganha entendimento, mas quem ignora a repreensão leva os outros para o erro. Quem rejeita a disciplina menospreza a si mesmo, mas quem acolhe a repreensão ganha entendimento. O que é esse entendimento que o versículo está falando? Vamos ver em outra versão? Está dizendo o seguinte: quem aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. O versículo está falando de sabedoria. Sabedoria. Ser sábio o suficiente a ponto de você ser humilde o suficiente a ponto de você reconhecer a necessidade de que você precisa mudar. É você reconhecer que você precisa de mudança. Não é você achar que você precisa de mudança. É você ver. Não importa quem você seja, o que você faça, não importa. Você tem que melhorar. Você tem que mudar perante a palavra. Não é você falar, eu tenho que melhorar. Não, é você ouvir. É você ver que você precisa melhorar e você melhorar. Sem ficar emburrado, sem ficar se machucando por qualquer coisa, por qualquer pessoa, por qualquer fala. Está errado. Está fazendo errado? Então muda, faz certo. É só fazer o certo. É só fazer como a Bíblia manda, que é o correto. Pronto. Não tem que sair emburrado, entristecido. É só melhorar, é só mudar. Sendo difícil, sendo fácil ter essa mudança. Se é difícil, pede ajuda para o pastor. Uma pessoa sábia, uma pessoa que está cobrindo você. Se é fácil, então muda de uma vez. Certas coisas nós temos que impedir de chegar até a nossa boca. Impedir como assim? Porque às vezes a gente quer falar que não gostou, a gente quer falar que está perseguindo, que isso. Algumas coisas nós temos que impedir de chegar até a nossa boca. E em vez de chegar na nossa boca e falar que não gostou, a gente tem que se perguntar se não era para a gente. Será que isso não é para mim? Será que eu não preciso melhorar nisso? Será que não é eu que estou errado? Uma pessoa que não tem sabedoria de Deus, ela é uma pessoa fracassada na vida. Tanto familiar, financeira, espiritual. Se a pessoa é fracassada espiritualmente, ela é fracassada em tudo. Ela pode ter o dinheiro que for, pode ter a sanidade que for, mas ela é fracassada na vida. Se o espiritual dela não presta, nada presta. Ela é fracassada em tudo. Não há como uma pessoa alcançar o máximo de tudo, de todas as áreas da vida, sem a sabedoria de Deus, sem priorizar a Deus. Se você tem sabedoria de Deus, a que vem dos céus, não estou falando da outra, eu estou falando da que vem dos céus, você tem qualquer vantagem sobre todos e tudo debaixo dos céus. Não estamos aqui falando de pisar nos outros, até porque quem tem sabedoria não precisa. Quem tem sabedoria não pisa nas pessoas. Estamos falando de cumprir o propósito. Ser sábio, ser verdadeiramente sábio, é você evitar certas coisas. É você cumprir um propósito. Como que a sua família vai cumprir um propósito? Como que você vai fazer a sua família cumprir um propósito, sendo que você não tem um propósito? Como que você vai falar para uma pessoa que precisa de uma vida espiritual melhor com Deus, se você não tem uma vida espiritual melhor com Deus? Não há como. Se você resiste, se você não quer, se você impede toda hora de dar tempo para as coisas de Deus, de ouvir a voz de Deus, você precisa parar com isso. Porque eu garanto que talvez isso esteja travando a sua vida. Como eu falei, seu espiritual não presta, nada presta.
mas eu tô tão acabado, tô tão triste, tô tão deprimido. Espiritual não presta, nada presta. Não há... Ai, mas quem é essa jovem para falar alguma coisa? Nem conhece nada da vida. E assim, eu posso falar para vocês que eu estou aqui, não é porque eu sou filha de pastor, não é porque eu sou especial. Na verdade, sou especial sim, mas para Deus, é claro. Como todos vocês também são especiais para Deus. Mas eu estou aqui porque eu estou fazendo por onde? Estou pagando um preço para que Deus possa falar através da minha boca. Não porque eu sou top demais, ou eu sou filha de pastor, não. Porque Deus quer falar. Deus quer falar e eu fiz por onde para que Deus possa falar através de mim. Eu espero que vocês recebam isso de coração aberto, de mente aberta, para vocês poderem alcançar a melhor coisa na vida de vocês. As coisas boas só acontecem na sua vida, Deus só faz grandes coisas na sua vida se você ouvir a voz dele. E como é que você ouve a voz de Deus? Priorizando Deus, priorizando as coisas de Deus, priorizando as obras de Deus, priorizando ouvir a voz de Deus. Nós priorizamos ouvir muitas vozes, nós priorizamos ouvir um vizinho que é todo lascado, nós priorizamos ouvir gente que não presta, gente que fala coisas que estão fora da Bíblia e que talvez a gente nem concorda, mas isso acaba entrando na nossa mente. E a gente prioriza essas coisas, mas nós não priorizamos, muitas vezes, ouvir a verdadeira voz, quem vai nos guiar, quem vai nos levar para um caminho melhor, a voz de Deus. Se você não prioriza Deus, você não ouve a voz de Deus. Se você não ouve a voz de Deus, você já perdeu. Se você não ouve a voz de Deus, tudo perde o sentido. A vida perde o sentido. Você perde o sentido da vida. Porque, vamos analisar? O sentido da vida se baseia em priorizar a voz de Deus. Em o que Deus quer que nós façamos. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos entender que o sentido da vida se baseia em nós priorizarmos a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós fazemos o que Deus quer que nós façamos. Na maioria das vezes, o que fazemos é estabelecer as prioridades na nossa vida de acordo com o que causa uma boa sensação. Então, o que causa uma boa sensação? Uma necessidade de você ter aquilo, um vício, né? O famoso vício. E isso ainda pode acontecer, em alguns casos, sem que a gente perceba, muitas vezes. E nós estabelecemos algumas prioridades, nós estabelecemos muitas prioridades na nossa vida de acordo com o nível de serotonina que aquilo causa, né? Com o nível de excitação que aquilo vai causar. Então, nós não vamos entrar nisso, porque é uma questão muito complicada, né? Serotonina. Mas vamos abrir uma outra ótica aqui, uma outra ótica. Supondo que tem 3 filmes. É um filme super monótono, um filme de aventura e um filme de ação. É muito mais difícil que o filme monótono ele pegue você ali. Sendo que tem um filme de ação, um filme de aventura do lado. Mas talvez aquele filme, diferente do filme monótono, aquele filme de aventura, aquele filme de ação, ele não te faz pensar. Ele não te causa um confronto de você pensar, de você analisar certa situação. Ele só vai te causar ali uma aventura, muito bom e tal. Mas aquele filme, é claro que eu não estou falando, gente, que a igreja, a Bíblia é monótona. Vamos entrar agora na questão espiritual. A Bíblia, a igreja, nós viemos à igreja para que nós recebamos uma transformação de vida. E a transformação, ela consiste em um confronto. A Bíblia, mesma coisa. Você vai ler a Bíblia e a Bíblia, ela consiste na transformação. A transformação consiste num confronto. Se você não é confrontado, então você está lendo a Bíblia errado. Se você não está sendo confrontado na igreja, a igreja está errada. Você não está lendo ali a Bíblia para você ler uma historinha. Você está lendo ali para você ter uma transformação de vida através de tudo que a Bíblia está relatando. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus viveu. É o confronto. E o confronto, ele não te causa uma sensação boa, na qual você tem uma necessidade de você ser confrontado mais, a não ser que você esteja buscando isso, que você esteja buscando melhorar, que você esteja buscando se moldar.
E a gente, muitas vezes, nós não queremos saber de ouvir que a gente está errado. Eu não quero ouvir que eu estou errado, não. Nós estamos aqui para aprender. Como é que você vai aprender o certo se você não sabe o que está errado na sua vida? Como que você diferencia o certo e o errado se você não sabe o que é certo e errado? E aí é que vem. Se o confronto ele não te causa uma boa sensação, uma necessidade de você querer mais, uma excitação de você estar querendo ser cutucado, porque o confronto ele é tipo uma pessoa que fica te cutucando ali o tempo todo. Dá vontade de dar um soco uma hora, não dá? Exatamente. Como que você vai priorizar o confronto se o confronto ele não te causa essa excitação, essa necessidade de você querer mais, esse vício? Se você só prioriza esse confronto se você entender que esse confronto ele é importante na sua vida. Que esse confronto ele vai te fazer crescer espiritualmente, e crescendo espiritualmente você cresce em outras áreas. Se não, provavelmente, se você não entender que o confronto ele é bom, ele é necessário, você vai, mesmo sabendo que aquele confronto, que aquilo é bom para você, você não vai estar disposto a priorizar aquilo. Se você não priorizar esse confronto, você não vai estar priorizando a Deus. Porque existirão as coisas que você realmente vai priorizar, que são coisas mundanas, são coisas aleatórias da vida. Então, você não priorizando Deus, você vai priorizar outras coisas. Nós temos que ter o poder de interpretação. É uma das coisas que nós erramos muito, nós pecamos muito. Nós temos que ter o poder de interpretar. Eu não falo só textos bíblicos, mas eu falo palavras lançadas a nós, palavras de Deus lançadas a nós. Nós temos que saber interpretar se aquilo que foi lançado a nós realmente vem de Deus. Quando Deus fala lá em Gênesis 2:17 assim: se comerem desse fruto, certamente morrerão. Ele está falando de morrer fisicamente? De bater as botas? Não. Ele está falando de morrer espiritualmente. Existem muitos ministrantes, pastores, pessoas que estão levando muitas outras para o inferno pela falta de interpretação, pela falta de interpretar, de saber como foi lido, como foi dito, realmente. Então eles acabam tirando ele da cabeça, interpretando do jeito que eles querem, e isso leva muitas pessoas para o inferno, pregando coisas incoerentes com o que Jesus pregou, com o que a palavra nos diz. Se você interpreta os ensinamentos, isso aqui, gente, se você não entendeu nada até agora, abre um parênteses e nem que escreva isso, escreve. Isso aqui é a coisa mais importante, uma das mais importantes. Tudo é importante, né? Mas isso aqui, se você sair sem isso aqui, é difícil. Se você interpreta os ensinamentos, as ordenâncias de Deus, se você lê a Bíblia e você acha que a Bíblia é uma opinião de Deus, se você acha que o que o pastor está falando, né, e se o pastor estiver falando perante a Bíblia, é uma opinião de Deus para você, você está sendo a única pessoa que estraga a sua vida. Você está destruindo, você está sendo o devorador, que a gente tanto fala que é o capeta. Você está sendo o devorador na sua vida. Se você acha que o que está escrito na Bíblia, se você acha que Deus está falando é uma opinião, você está sendo o capeta. Você está sendo devorador na sua própria vida. Se você não está, você está não só sendo devorador na sua vida, como você está diminuindo Deus. Se você interpreta os ensinamentos de Deus como uma opinião para você, você está insultando a Deus. Se você não quer ver os ensinamentos de Deus como algo que você precisa, você, sem dúvida, é o único que estraga a sua própria vida. O diabo não precisa fazer nada, ele está sentadinho, só vendo, só rindo, só rindo e só vendo. Se você não vê os ensinamentos de Deus como uma prioridade, se você não está vendo os ensinamentos de Deus como uma prioridade, você está priorizando as coisas do diabo. Vocês lembram que a gente já conversou que não existe um muro, porque o muro já é do capeta? Então, não existe. Se você não prioriza as coisas de Deus, você está priorizando o capeta. Você não prioriza o capeta, você não está priorizando o capeta, você está priorizando Deus.
É o básico, é o simples. Não tem meio termo, entendeu? Não tem meio termo. É um ou outro. Se você não vê os ensinamentos de Deus como algo que você precisa, você está se levando para o inferno. Você está entrando em um looping que no final vai levar para o colo do Satanás. Ainda tem o fato de nós interpretarmos isso como um ataque, né? Muitas vezes, acho que esse é o maior ponto. Nós entendemos muitas vezes essas coisas, o que a Bíblia fala, ou essa coisa que eu acabei de falar, como uma afronta. Nós entendemos como um ataque. Ai, está me atacando. Ai, não estou gostando. Lembra que eu falei? Tenta não, né? Impeça que certas coisas cheguem à sua boca, para que você não fale, para que você analise se não é você quem precisa mudar. Só que ninguém está te atacando. Ninguém está atacando. Quem está te atacando, na verdade, é a Bíblia, é Deus. Então aí você tem que brigar com Deus aí. Só que se você não gosta de ser confrontado, então faça o certo. Se você não gosta de estar errado, então lê a Bíblia e vê o que a Bíblia está falando. Faz o certo antes que alguém fale que você está errado. Porque aí você não vai ser confrontado. Você vai estar sempre certo. Se você não tem que ver ministrações aqui no púlpito, vocês não tem que ver a palavra de Deus como um ataque. É como algo que você necessita para você mudar. Isso é até que engraçado, porque durante toda a semana passada, o Sander também falou, todo mundo que estava ministrando falou alguma coisa que eu ia falar. Muito, muito sensacional isso. E o Sander falou uma coisa que é só o modo de ver. Nós temos que mudar o nosso modo de ver. É só o modo que você enxerga. Você está enxergando de um jeito errado. Entendeu? Está enxergando que está sendo atacado? Então eu empresto meu óculos para vocês mudarem o modo de ver de vocês. Ah, eu estou sendo atacado. Muda o modo de ver. Muda o modo de ver. Eu estou sendo atacado ou eu estou errado? Eu preciso mudar? Eu tenho que mudar? Abre a Bíblia e vai ver. Pergunta o pastor. Deus, ele não fez. Tenho certeza disso. Que Deus, ele não fez seres humanos burros. Em que chega uma certa idade que a pessoa ela nunca mais consegue aprender, não consegue melhorar, não consegue mudar. Não existe isso. Nós somos seres inteligentes, semelhantes a Deus. Só essa palavra, semelhantes a Deus, a gente já podia acabar aqui. Nós somos seres inteligentes, semelhantes a Deus. Como quando você fala que você não consegue mais aprender, você está falando que você não é inteligente. E isso insulta a Deus. Quando você fala que você não consegue se adaptar, é porque você não quer se adaptar. Quando você fala que a sua idade, você não consegue mais aprender as coisas de Deus, você está falando que Deus não te fez direito. É isso que você está falando. Então, falar que você não consegue se adaptar, falar que a sua idade, ela te impede, isso é tentar enganar Deus. Ninguém consegue enganar Deus. Você não pode falar. Você não pode falar que você não consegue, você não pode falar que você não consegue se adaptar, que você não se adapta. Você não pode falar isso, porque você vira refém de tudo, absolutamente tudo que você fala. Vocês lembram? A gente também já falou sobre isso. Tudo que nós falamos, nós viramos refém. Você promete uma coisa, então você vira refém daquela promessa. Enquanto você não cumprir ela, você vai ser refém dela. Sejam elas quais forem as suas palavras, boas, ruins, promessas. Não existe uma idade em que você não consegue aprender mais. Nós conseguimos melhorar, mudar espiritualmente, principalmente dizendo, aprender desde o momento em que nós nascemos até o último momento das nossas vidas. Nós conseguimos ser moldáveis. Nós conseguimos melhorar, mudar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Eu vou ler em outra versão. Não vivam como as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio, abre o parênteses, por meio em negrito, tá? Imagina a palavra em negrito e em caixa grande, em caixa alta. Completa mudança de mente.
Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo bom, perfeito e agradável a Deus. Vocês notam que nesse versículo ele está falando de uma completa mudança da mente. Não é uma mudança pela metade, uma pequena mudança, não, é completa, absolutamente tudo. E quando o versículo ele fala, não vivam como as pessoas deste mundo, não vos conformeis, está falando de vocês estarem abertos às mudanças que Deus quer fazer na sua mente. Se você for maleável, Deus vai conseguir fazer Deus vai conseguir fazer na sua vida. E isso sim vai ser bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Isso é priorizar a Deus, isso é levar a Deus, isso leva a Deus a nos priorizar, a nos favoritar. Deus, ele vê que a gente está priorizando ele vai fazer assim, não, então beleza, eu vou pegar ele e vou colocar na minha aba de favoritos. Está aqui, a aba de favoritos, a aba das pessoas que estão aqui ainda, fazendo nada. Então, vou pegar ele aqui, ele me priorizou, então eu vou colocar na aba de favoritos. Vou fazer também na vida dele como ele faz na minha, como ele faz para mim. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro e Tu és o oleiro. E todos nós, obras das Tuas mãos. Isaías 64:8. O barro, ele é moldável. Nós temos que ser maleáveis como barro, para que Deus possa nos moldar como Ele queira. Você só não quer dizer... Você não quer, você só não está disposto. Não é porque você não consegue, eu não consigo. Não, é porque você não quer. Você não faz porque você não quer. Nós temos que estar dispostos a querer o que Deus quer para nós. O que Deus quer fazer na nossa vida. O que Deus quer que nós façamos para as outras pessoas. Vou abrir um parênteses para nós falarmos uma coisa sobre querer, não querer, fazer. Eu estava vendo um vídeo de uma menina que ela estava falando de um outro vídeo que ela viu de uma menina também que ela estava namorando há muito tempo mesmo. Eu não vou nem falar quanto tempo, porque senão provavelmente vocês vão encontrar lá na internet. Estava namorando há muito tempo, e até hoje esse namorado dela, não prometeu a mão dela em casamento, até hoje. Ela quer se casar, mas até hoje esse cara não pediu a mão dela em casamento. E aí, essa menina vendo esse vídeo, ela respondeu falando que quando o homem ele quer alguma coisa, vocês são homens, vocês provavelmente podem concordar com isso. Quando o homem ele quer alguma coisa, ele vai dar um jeito de ter aquela coisa. Quando ele quer uma moto, um carro, ele quer um computador gamer, ele vai dar um jeito de ter aquele computador gamer. Ele vai dar um jeito de ter aquele carro. Ele vai trabalhar mais, nem que ele vire o Julius, que ele trabalha em 3 empregos, mas ele vai dar um jeito de ter aquela moto que ele quer, aquele carro que ele quer. E aí, com isso, quer dizer que o cara não queria casar com a menina. Por quê? Porque se ele quisesse, ele ia dar um jeito, nem que fosse no civil, mas ele ia dar um jeito de casar com a menina. E aí eu, do lado da minha mãe, olhei para ela assim, falei assim, mãe, você acha mesmo que esse povo, o povo que não lê a Bíblia, não crê em Deus, você acha mesmo que esse cara vai querer casar com ela? Ele tem tudo dela, ele tem uma casa com ela, ele tem filho com ela, ele tem o corpo dela. Por que ele vai querer casar com ela? É só uma formalidade. E se ele quiser separar, aí ele tem que assinar um papel, ainda vai rolar dinheiro. Então, por que o cara vai querer? Ele não vai querer. Não tem necessidade para ele. Por quê? Porque ele não tem uma mente que segue a Bíblia. Então, para ele não faz sentido. Eles não são crentes. Casar é só uma formalidade para ele. E com isso que eu falei para vocês, isso aqui é o básico. Para nós falarmos sobre querer ou não querer, estar dispostos a fazer certas coisas. Esse cara não estava disposto a fazer isso que ela queria. Provavelmente ela já deve ter dado sinais, já deve ter conversado com ele sobre isso. Porque são muitos anos que eles estavam juntos. Então ele não queria. Ele podia fazer. Não é que ele não conseguia, ele podia sim. Ele poderia dar um jeito de fazer,
Poderia dar um jeito de casar com ela, mas ele não queria. Então, no momento que você muda o modo de você ver, o modo de você, como você enxerga, você começa a melhorar a sua vida. No momento em que você entende que as coisas ministradas na sua vida aqui na igreja, o que você lê na Bíblia, não são uma afronta. No momento que você entende isso, que não são afrontas, as coisas na sua vida melhoram. Por quê? Porque vai ter uma transformação, que é o que a palavra de Deus nos diz. A transformação completa da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma. Talvez Deus está ali entregando até um recado para a pessoa, e a pessoa deixou que a palavra chegue na boca dela. Ai, estão me afrontando, ai, que eu não gostei. E essa falta de interpretação, que é muito comum, no final Deus está ali, entrega um recado, entrega uma promessa, uma coisa para a pessoa, e a pessoa despreza pela ignorância, pela falta de interpretação, pela falta de sabedoria, pela falta de prioridade a Deus. No momento em que você não prioriza Deus, você não consegue interpretar o que Deus quer falar com você, o que Deus quer fazer na sua vida. Você não consegue interpretar Deus. No momento em que você não prioriza Deus, você não interpreta Deus. E quando nós não sabemos interpretar a voz de Deus, nós vamos estar fazendo algo que nós queremos, não o que Deus quer que nós façamos. Lembra o que eu falei? O que o versículo estava falando? O que Deus quer, não o que nós queremos. Quando nós não priorizamos Deus, nós vamos interpretar incorretamente certas situações, como a ministração, ou como uma leitura na Bíblia, como alguma coisa que Deus entregou para a pessoa. Nós vamos interpretar essas situações erroneamente. Quando nós não priorizamos a Deus, nós não temos sabedoria. Não tem como a gente falar que a gente tem sabedoria se a gente não prioriza Deus. Então, se vocês saírem daqui hoje entendendo isso, decidindo mudar, decidindo abrir, para que Deus faça uma transformação completa na mente de vocês, vocês vão sair daqui essa noite vitoriosos. Isso eu garanto. Eu agradeço a Deus, ao nosso pastor, pela oportunidade de estar aqui ministrando essa noite. E eu agradeço também a vocês que ouviram com atenção. Espero que vocês levem alguma coisa para casa essa noite.